Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do risco da atividade bancária e vamos ver lá as principais características a respeito da análise de risco. Bom, a nossa primeira tarefa então é tentarmos entender o seguinte: o que é que nós estamos entendendo como risco de atividade bancária? O risco de atividade bancária ele está profundamente relacionado a duas variáveis. A primeira variável é o risco de crédito, ou seja, quando a atividade bancária concede o crédito ao trem, ela corre o risco lá de ter uma condição na qual o tomador do crédito não poderá honrar parcialmente o crédito tomado ou a sua totalidade. Por um outro lado, eu posso pensar também no risco do investimento. Investimento aqui entendido como aplicação financeira. E nesse caso, nós temos uma série de variáveis que pode colocar em risco um determinado investimento, como, por exemplo, o controle de capitais, a alteração no câmbio, podemos ter uma modificação da condição política interna e externa ao país, etc. Portanto, risco vai ser entendido a partir de agora, nessa aula, como toda e qualquer condição adversa à instituição diante de uma situação que antes era por ela esperada. Legal? Então dá uma olhada para cá. Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, são lá os riscos da atividade bancária e as principais variáveis relacionadas ao risco de crédito. Bom, se a gente já entendeu então essa questão, o que nós estamos dizendo até agora, Que nós estamos entendendo o risco, como aquela ocorrência de um fato adverso, adverso a uma situação esperada. Portanto, risco é, antes de mais nada, um grau de incerteza. Por exemplo, quando da realização de um determinado investimento. Bom, a gente sabe então que o risco é lá um fato adverso a uma situação esperada, de certa forma, é um grau de incerteza. No entanto, a gente sabe que esse risco, o risco pode ser minorado. Se forem observadas aí, as determinações do direito civil e comercial, bem como as normas regulamentares do Bacen. Então, de novo aqui, observe lá que nós estamos entendendo como risco toda e qualquer condição adversa a uma situação anteriormente esperada. O risco, de certa forma, é um grau de incerteza em relação ao investimento ou à concessão do crédito. A gente sabe, contudo, que esse risco ele pode ser minorado se as determinações do direito civil e comercial, bem como as normas regulamentares do Bacen, forem atendidas pela instituição. Bom, sendo assim, pessoal, a gente quer analisar primeiro a questão do crédito. Quando nós falamos a respeito do risco de crédito, é necessário que a instituição observe
em relação ao solicitante os seguintes elementos chaves, né? Primeiro, em relação à segurança, nós já vamos comentar cada um deles para você. Depois, a liquidez, a performance e a reputação. O primeiro elemento chave para a gente aí, né, é a questão da segurança. Bom, quando a instituição bancária ela concede o crédito, a primeira análise fundamental do crédito diz respeito lá à segurança. A segurança diz respeito lá ao eventual patrimônio e às garantias que são dadas lá em oferta na concessão do crédito e que poderão ser utilizados lá como último recurso possível da instituição bancária para reaver o principal, os juros e eventualmente a correção monetária pelo crédito concedido. Então, o primeiro elemento chave diz respeito à segurança, mas nós temos um segundo, que diz respeito à liquidez. Se a pessoa física ou a pessoa jurídica, que é lá o tomador de crédito, se ele tem liquidez suficiente durante o período de execução do contrato para o pagamento do principal e dos juros, ou seja, se ele tem fluidez de renda, se ele tem fluidez lá de capital de giro para fazer frente às suas operações e o pagamento do crédito que fora concedido. Mas nós temos mais. Além da questão da segurança e da liquidez, tem a questão da performance e da reputação. Quando nós falamos de performance, significa dizer, sobretudo na concessão de crédito para empresas, se essa empresa é uma empresa lucrativa, se é uma empresa que ao longo do tempo foi inovadora, que tem um grande mercado consumidor, que já está consolidada no mercado, que ela tem transparência nas suas operações, de que todos os pagamentos pela empresa foram realizados no tempo devido e, portanto, qual é a performance dessa empresa ao longo do tempo passado e relativamente presente. Último tópico. Eu tenho a questão da reputação. Ou seja, se a empresa foi uma empresa adimplente ou inadimplente, se ela honra os seus compromissos com o pagamento dos seus funcionários e obrigações tributárias, se todos os seus fornecedores estão recebendo, se essa empresa está ou não numa condição de recuperação judicial e se ela efetivamente, ao longo do tempo, se preocupou em honrar todos os seus compromissos a contento. Portanto, pessoal, o que eu tenho lá, Eu tenho que no crédito em relação ao solicitante, nós temos que analisar lá a questão da segurança, da liquidez, da performance e da reputação. Bom, mas a gente quer analisar agora a questão específica do risco de crédito. E no que diz respeito ao risco de crédito, algumas variáveis terão que ser levadas em consideração. A primeira, que nós chamamos de risco político ou soberano. O segundo é o chamado risco país. E aqui você não pode confundir risco país com custo país. Nós vamos falar sobre isso. A outra questão é o risco de falta de pagamento. Em algumas provas, nós encontramos esse risco aqui com o nome de risco privado. Bom, vamos analisar então a primeira questão,
que é o risco de crédito, para depois a gente falar sobre o risco de mercado. Bom, a questão do risco de crédito envolve lá uma primeira questão, que é o chamado risco político ou risco soberano. O que é o risco político ou soberano? É uma alteração política no país, como, por exemplo, uma revolução ou ainda a tomada do poder de forma ditatorial. Nós podemos nos encontrar numa condição de pré-guerra ou de guerra civil interna. Nós podemos ter uma situação, portanto, de ordem política que possa eventualmente comprometer tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas e até mesmo o próprio país, né, no que diz respeito ao pagamento dos seus títulos soberanos, que são títulos da dívida pública. Desses agentes, o Estado, pessoa física ou jurídica, se tornarem inadimplentes por um determinado período ou inadimplentes na totalidade do crédito concedido. Portanto, o primeiro risco é o que nós chamamos de risco político, também conhecido como risco soberano. Mas nós temos o segundo. O segundo é o que nós chamamos de risco país. Risco país é diferente de custo país. O que é, por exemplo, o risco Brasil? É o risco do nosso país não ter a capacidade de estar adimplente com o pagamento das suas despesas, das suas dívidas. E isso afeta, de maneira muito especial, todo aquele que é credor do governo, que é um credor governamental. Nesse sentido aqui, né, o governo, eventualmente, ele pode dar o calote na sua dívida soberana. E, portanto, esse risco é um risco que tem que ser mensurado. E aí nós vamos analisar uma série de variáveis, como, por exemplo, né, a questão da dívida bruta do setor público, a dívida líquida, a relação dívida-PIB, ou seja, o quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Iremos considerar lá qual é a margem de arrecadação da tributação, o nível da atividade econômica e por aí vai. Isso me dá uma métrica do risco país, do risco do país se tornar inadimplente no curto, médio ou longo prazo. Isso é diferente de custo país. Se fala muito no Brasil, por exemplo, do custo Brasil, que é tudo aquilo que agrega valor, no sentido negativo da palavra, ao preço final dos produtos. Por exemplo, uma infraestrutura de transporte, de comunicação deficiente, uma mão de obra pouco produtiva, um nível de investimento baixo. Tudo isso é o que nós chamamos de custo Brasil ou custo país. Isso é diferente de risco país, que é o risco que o país, né, que aqueles credores do país têm do país se tornar inadimplente. Legal? Continuando. Nós temos então, pessoal, além da questão do risco político ou soberano, o risco país e o risco da falta de pagamento de ordem privada. Ou seja, uma incapacidade temporária ou permanente daquele tomador de crédito não cumprir com o adimplemento, com o pagamento em dia das prestações do crédito tomado, não pagando eventualmente nem o principal, nem os juros, nem a correção monetária. Esse é um risco de crédito privado, é um risco de crédito de não pagamento que eventualmente a instituição bancária corre. E isso pode acontecer por vários fatores, né? A empresa pode entrar lá em processo de falência ou em recuperação judicial, determinada pessoa pode perder o emprego, pode ser vítima lá de uma doença ou acidente que a incapacite para o mercado de trabalho e, portanto, a torne uma pessoa inadimplente, né? Porque não tem capacidade econômico-financeira naquele momento de honrar com seu compromisso. Legal? Continuando então. Nós temos então lá a questão da primeira análise do risco da atividade bancária, que é o risco de crédito. Mas eu posso falar de uma segunda, que nós chamamos de risco
de mercado. Observe lá que o risco de mercado, tudo bem, ele está vinculado lá a uma série de variáveis que podem ser alterados no mercado qualquer. Então envolve lá o que nós chamamos de risco sistemático e o risco não sistemático. E nós temos lá os fatores de risco, como, por exemplo, as oscilações do preço das ações, do câmbio, da taxa de juros, do preço das commodities. Então vamos tentar entender isso aqui e repetindo, né? O risco de mercado, né, pode ser dividido em duas partes, né? O que nós chamamos de risco sistemático ou aquele risco não sistemático. Quando nós falamos lá de um risco sistemático, né, é a volatilidade que um ativo qualquer tem, por exemplo, um título público ou uma ação ou uma debênture, né, provocada por uma alteração do próprio sistema político, econômico, financeiro do país. Um exemplo clássico disso é agora uma nova eleição presidencial que nós tivemos agora recentemente no nosso país. Óbvio que o novo presidente irá alterar a dinâmica econômica de acordo com um programa que foi estabelecido ao longo da sua trajetória de candidato e apresentado à sociedade brasileira. Portanto, há um risco sistemático aqui sobre a forma, a maneira pela qual o novo presidente irá tratar essa economia. Óbvio que, eventualmente, eu posso ter esse risco dissipado pelas ações do novo governo, né? Caso ele atue de maneira considerada correta pelo próprio mercado, como eu posso ter as situações de risco agravada se as medidas forem entendidas como mercado, como medidas inadequadas. Portanto, eu tenho um primeiro risco que nós chamamos de risco sistemático, mas eu tenho um outro que nós chamamos de risco não sistemático. O não sistemático é aquele que se refere a uma condição fortuita que não é controlada, via de regra, pelos agentes econômicos. Então, imaginemos uma hipótese, né? Você compra ações da Petrobras e, eventualmente, nós temos lá um grande acidente em uma plataforma de petróleo fundamental para a Petrobras, provocando a inutilização da mesma. O vazamento de resíduos de óleo, né, no oceano, que vai gerar uma reparação, né, no campo civil e, eventualmente, até no campo criminal. Isso prejudica a rentabilidade da empresa e, obviamente, vai reverberar no preço das ações e na eventual lucratividade distribuída na forma de dividendos a todos aqueles que são acionistas. Esse é um risco que nós chamamos de não sistemático, de uma condição fortuita. Bom, então a que riscos nós estamos falando de uma maneira geral? Observe lá que eu tenho alguns fatores de risco como principais, né? O primeiro risco é o preço das ações e o câmbio. As ações são determinado investimento ou aplicação financeira altamente volátil. O preço das ações depende de um conjunto de variáveis extremamente complexas e interligadas. Depende, por exemplo, se as ações dessa empresa estão ligadas lá a um momento de efervescência, portanto, de grande venda de bens e serviços pela empresa, ou de processo de desaquecimento ou queda abrupta.
nós temos lá as questões relacionadas à transparência, à lucratividade. Eventualmente, as ações da empresa sofrem um impacto de danos causados pela empresa ao meio ambiente ou de condenação judicial. Eventualmente, nós temos casos de corrupção e, portanto, nós temos lá o valor dessas ações que pode se alterar ao longo do tempo, algumas vezes de maneira abrupta. E, portanto, nós temos um primeiro risco lá, que é o risco do preço dessas ações. Continuando, eu posso pensar nas oscilações do câmbio. Pessoal, o que é o câmbio? O câmbio é uma paridade, é uma equivalência entre a moeda interna, no nosso caso o real, e a moeda externa. Normalmente a moeda de referência é o dólar, que é a moeda de reserva e de valor de todo mundo. Mas pode ser o euro, pode ser a libra esterlina, pode ser eventualmente o yuan, pode ser o iene, enfim, pode ser qualquer moeda. Eventualmente, nós temos grandes oscilações no câmbio, com processo de valorização e de desvalorização. Se a atividade bancária, por exemplo, tiver apostado lá na compra de dólar e de repente a moeda americana sofrer uma forte desvalorização, a atividade bancária perderá valor nesse ativo. Óbvio que se o dólar passar por uma valorização, ocorrerá o contrário. Eu tenho um outro elemento, que é a questão da taxa de juros. Nós sabemos que nós temos várias taxas de juros na economia. Nós temos a taxa básica de juros, definida lá pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, que define a taxa básica de juros para a economia a cada 45 dias. Mas eu tenho a taxa interbancária, eu tenho a taxa para pessoa física, para pessoa jurídica, eu tenho a taxa para dinheiro de curto prazo e para investimento de longo prazo. Qualquer alteração na taxa de juros poderá provocar lá um grave problema para a instituição financeira, em virtude do fato dela ter apostado num determinado ativo que, eventualmente, vai agora pagar rendimentos menores na forma de juros. E, finalmente, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho a questão do preço das commodities. Bom, se eu tenho a questão do preço das commodities, eu preciso entender primeiro o que são commodities. Commodities normalmente são produtos do setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para exportação e que têm padronização de comercialização. Nesse sentido, eu posso pensar no minério de ferro, no petróleo, no gás natural, mas também posso pensar na soja, milho, algodão, café, são todas commodities. E observe que as commodities, elas também têm uma alta volatilidade de preço no mercado doméstico e internacional, provocado lá pelo processo, de safra, de colheita, ou eventualmente de aquecimento do mercado externo ou seu resfriamento, o mesmo ocorrendo no mercado interno. Eu posso ter o problema de quebra de safra ou ainda ter perda de animais por uma doença qualquer. Eventualmente, eu tenho uma grande oscilação no preço das commodities e, portanto, isso representa lá para a gente um risco de mercado. Mas não é somente esse. Além da questão, do risco de crédito e do risco de mercado, nós temos um outro risco que nós chamamos de risco operacional. Quando falamos do risco operacional, nós podemos pensar, por exemplo, no risco de sistema, especificamente na questão de tecnologia. Posso pensar lá no risco de controles. Posso pensar na má administração da organização
e dos recursos humanos. Então vamos ver de perto, né, esse chamado risco operacional. A primeira parte, pessoal, é aquilo que nós chamamos de risco de sistema, de tecnologia. Hoje, nós sabemos cada vez mais que a instituição bancária é cada vez mais tecnológica e, portanto, cada vez mais dependente do meio virtual. Esse meio virtual traz uma série de comodidades na forma de aplicativo, da utilização, né, da sua conta bancária de aplicação, retirada de cheque, pagamento de conta, de uma série de outras variáveis, pela internet, pelo telefone celular, pelo tablet, pelo phone banking. Ocorre, no entanto, que eu posso ter um problema, um risco relacionado ao sistema de tecnologia. O mais evidente no momento atual é o ataque de hackers, é o processo de phishing, né, que vai capturando, que vai pescando dados lá do cliente para relacionar a operações ilegais no meio virtual bancário. O roubo de senhas, o roubo de dados operacionais, a movimentação de conta, a revelia da instituição bancária são riscos que, eventualmente, o sistema eletrônico virtual oferece. Mas não tem só esse. Observe aqui. Nós temos um outro, que é o risco de controle. O risco de controle diz respeito lá a procedimentos que não foram claros, a uma documentação que não foi verificada de maneira adequada e, portanto, o controle devido para a operação de crédito não foi realizada com eficácia, com eficiência, com efetividade. Isso, notadamente, se relaciona, por exemplo, a pessoas que utilizam documentos falsos para abertura de conta corrente e obtenção de crédito, ou ainda para fraudes que são obtidas lá junto à instituição para saques de benefícios do INSS, por exemplo, e que, quando são falhas de controle da instituição bancária, ela é responsável por esses saques. Portanto, eu tenho aí um outro risco, que é o risco de controle. Temos mais. Temos lá a má administração da organização e também dos recursos humanos. Eventualmente, eu tenho um pessoal, né, no sistema bancário que não está treinado em quantidade e qualidade suficiente para dar suporte às operações da instituição. Muitas vezes, eu tenho falhas nessa operação que vão causar graves danos econômicos, financeiros à instituição bancária. Eventualmente, eu tenho falhas de organização interna do próprio banco. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma situação relativamente inusitada, que graças lá à boa idoneidade do cliente, foi resolvida sem maiores danos. Mas houve lá uma operação incorreta realizada pela gerência geral de um banco que depositou lá 2 milhões de reais na conta de um cliente quando deveria depositar em outro. O resultado é que o cliente se assustou com 2 milhões de reais na sua conta e comunicou à gerência bancária que pôde fazer a correção. Isso é uma falha de organização interna que não pode acontecer. Imagine a hipótese lá do cliente que viu na sua conta, de repente, 2 milhões de reais e que pudesse fazer movimentação financeira com dinheiro que não era seu, mas que lá fora depositado. É uma falha de organização, é uma falha, às vezes, de treinamento, requalificação da força de trabalho. Continuando. Sendo assim, a gente pode pensar também no chamado risco legal. E o risco legal, ele está muito relacionado, né, à efetividade dos instrumentos contratuais.
ou seja, na sua validade jurídica. Bom, quando eu penso lá no chamado risco legal, eventualmente uma instituição bancária qualquer, embora o cuidado hoje seja um cuidado redobrado nessa área e se trabalhe muitas vezes com um contrato padrão e que, portanto, já tem uma jurisprudência analisada pelos tribunais superiores e pela validade daquele instrumento, mas todo instrumento deve atender, obviamente, aos princípios contidos na Constituição da República e em toda a legislação infraconstitucional, inclusive na própria regulamentação dessa Constituição feita lá pelo Banco Central. Bom, observados lá a regulamentação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, da Constituição e das leis infraconstitucionais, se a atividade bancária operar lá com um contrato que seja considerado parcialmente ou totalmente ilegal ou com cláusulas abusivas, ele pode eventualmente ser rompido, gerando lá um risco claro sob o ponto de vista da legalidade. Mas nós temos mais riscos. Observe aqui. Nós podemos falar lá daquilo que nós chamamos de risco sistêmico. E isso diz respeito, né, à inadimplência de uma instituição para honrar os seus compromissos contratuais. Então, nós temos aqui de problemas enfrentados por instituições. Então, aqui o risco de inadimplência. De uma instituição em honrar seus compromissos contratuais. Observe que o risco sistêmico, né, ele está relacionado ao próprio sistema bancário, né? Eventualmente, você tem uma instituição qualquer que, por um motivo qualquer, não importa qual, ele não tem a capacidade de honrar os seus compromissos perante, por exemplo, seus acionistas, seus credores ou seus clientes, ou o pagamento de tributos perante o governo. E aí, o grande receio que nós temos dentro da atividade bancária é o chamado efeito dominó. Vamos tentar exemplificar isso para você compreender. Quando nós tivemos a crise econômica mundial recente de 2008-2009, os Estados Unidos deixou quebrar um dos maiores bancos de investimento da América, e esse banco era o